Retrospectiva 2024 da economia brasileira, galera. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ao longo desse ano e vou mostrar também um pequeno resumo do que levou a gente de um país que tinha muita euforia de crescimento para agora um final do ano desastroso com dólar disparado aí. E para começar, vamos falar um pouco sobre como estava o cenário à época, né? Então vocês estão vendo aí o economista-chefe da XP falando que dificilmente a gente enxergaria um dólar aí acima de R$ 5 no final do ano, que 2024 seria muito positivo para a economia brasileira. E muita gente, apesar de ser um economista importante aqui da Faria Lima, concordava com ele. Dizia que sim, provavelmente o Brasil teria um ano muito positivo, à exceção de um criador de conteúdo. Dá só uma olhada nesse vídeo. Porque se for necessário esse país fazer um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? Pois é, galera, por isso que eu falo, eu tô aqui explicando para vocês sobre economia, não é sobre política, não é sobre, eu sou a favor do carinha de não sei o que, eu sou a favor do faz o L. Não, eu tô falando sobre economia. Isso que eu falo que tá no caminho errado, e eu falo, estamos no caminho errado, significa dizer que a gente já passou por esse caminho. E provavelmente daqui a algum tempo você vai ver o Humberto Costa de novo. Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho. Pois é, galera, esse cara sou eu e eu falava à época, você pode até olhar a data ali do vídeo, que eu não concordava com isso. Eu achava, inclusive, que apesar da bolsa estar na máxima, apesar do dólar estar caindo, né, despencando no final do ano passado, o caminho estava equivocado. Eu até boto o vídeo do Lula falando que endividamento é isso aí mesmo, gasto é vida e vambora e tal. E me surpreende o fato que muitos economistas renomados aqui da Faria Lima, né, não pensavam dessa forma. Estavam sendo lenientes com essa postura equivocada do governo federal. Tanto é que logo no início do ano você dá uma olhada aí, notícia dizendo que o dólar iria a 4,50. Teve outro gestor aí que falou que um dólar a 4,20 não seria uma surpresa. Pois muito bem, né? O ano continuou, a euforia continuou, né? A XP logo ali para março e tal já falava numa bolsa de valores, uma Ibovespa, fechando em torno de 150 mil pontos, o que seria muito positivo para a bolsa, né? E aí para a galera, né? A bolsa tá barata, compra a bolsa, fundinho imobiliário aí, galera, vambora, né? Pois é, né? Acho que se você tem um assessor de investimento aí, de várias casas aqui da Faria Lima, com certeza ele te mandou comprar um monte de coisa dizendo que tudo ia acabar bem, né? Que tudo ia dar certo. Complicado, né? Eu segui ao longo do ano inteiro sendo chato na sala, dizendo que o caminho estava equivocado. Você deve escutar eu falar isso toda hora. O caminho está errado, que esse negócio vai dar merda, que não é tranquilo o que estava acontecendo. E lá para julho já começava a aparecer uns sinais de que a economia estava rateando, que o governo não estava nem um pouco preocupado em ser responsável. Aí a gente já tem de novo aqui o economista-chefe da XP, o mesmo economista, falando que tudo bem, 5 não, mas 6 a gente não vai ver. 6 eu tenho convicção que a gente não vai ver, né, o dólar bater, a economia ainda está bem, né? Então, assim, vai fazer preço médio, compra aí mais fundo imobiliário, compra mais uma bolsinha aí, porque, né, acho que ainda dá para ir e tal, não sei o quê. E o ano foi se desenvolvendo, continuava aquela euforia meio preocupante. Em outubro, a Moody's foi lá e colocou o Brasil próximo ao grau de investimento. Vocês lembram disso? Grau de investimento, né? Porra, agora o Brasil vai virar, né, a meca do investimento internacional. Estamos indo bem, até as agências americanas estão concordando com isso. Vocês também devem ter visto vários influenciadores de esquerda falando isso, à exceção desse cara que vos fala, que fez um vídeo, tá aí no canal, é só olhar, falando que a própria Moody's estava equivocada. Aí já começou a vir a galera, porra, tá de sacanagem. Pô, você diz que os economistas da Faria Lima estão errados, você diz que a Moody's está errada, você é o sertão. Pois é, na verdade o trabalho de um economista, e eu sei que uma porrada de estudante de economista, estudante de economia me segue, é você olhar mais à frente. Não é você olhar os dados que você tem agora. Os dados que você tem agora te dão base para você entender para que lado esse negócio está indo. E quando eu vi as declarações do Lula, da Glaze, o Haddad não conseguindo andar com nenhuma pauta econômica mais razoável, era meio óbvio que esse negócio ia acontecer. E lá para novembro, né, eu estou falando de um mês e pouco atrás, as coisas começaram a inflamar, como aquela feridinha que você tem na perna que você não dá muita atenção e de repente o negócio estava cheio de pus.
né? Aí a gente viu a inflação soltar, se perder completamente, aquela ideia de Selic é 9% no ano, o negócio arrebentou, aí começaram a falar de ter que aumentar juros, aí o negócio foi piorando, aí aumenta mais ainda, vem o Banco Central, porra os juros para cima, aumenta 1%, diz que vai aumentar mais 2% nas próximas reuniões. Então a gente começa a ver o negócio ficar complicado, aí o governo fala, tudo bem, vou fazer corte de gastos. Aí várias pessoas falaram, não, então vem corte de gastos, Lula está falando que vai ser mais responsável, veja bem, menos esse economista que vos fala, que falou que, obviamente, isso é uma idiotice, o Lula não acredita nisso. A ideia que o Armínio Fraga teve, que o Henrique Meirelles teve, que muita gente na Faria Lima teve, que tipo assim, vem aí o Lula responsável. O Lula nunca foi responsável, né? E o que teve aqui na Faria Lima foi uma briga, é que nem dois carros, sabe quando, acho que já viu o Velozes e Furiosos, né? Que vem um carro contra o outro e fica um acelerando até que um tenha, perca a coragem e tire da frente para o carro não bater, né? Pois a Faria Lima achou que o carro dela era mais forte, o Lula veio com a Gleisi Hoffmann e a galerinha do PT, acelerando, não tirou o carro, até que agora, no início de dezembro, quem tirou o carro da frente foi a Faria Lima, ela jogou a toalha e falou, de fato, esse cara é maluco, esse cara não está nem um pouco preocupado em fazer as coisas direito e esse país vai a pique, né? E aí o que aconteceu? O dólar deu uma disparada, a gente começou a ver vários bancos, né, suíço, americano, banco alemão, dizendo, galera, Brasil afundou, pula fora, e o dinheiro começou a ir embora, e na hora que o dinheiro vai embora, eu sempre falo isso aqui, o cara passa no Banco Central, ele vende os títulos dele do governo, ele troca por dólar e vai embora, quando você compra muito dólar, o preço do dólar sobe. E quando você vende muito título, a taxa de juros tem que subir para poder fazer com que as pessoas continuem comprando esses títulos, né? E aí a única tábua de salvação que a gente tinha era basicamente o governo fazer um corte de gastos, né? Aí voltou a todo mundo ter aquela esperança, né? Um monte de gente aqui pela Faria Lima ali, pela Leopoldo, por essas empresas, essas ruas aqui do Itaim, todo mundo indo para a igreja rezar para o Lula ter o mínimo de compaixão com quem estava comprado em bolsa, com quem estava comprado em fundo imobiliário, com quem achava que o dólar estava caro, né? E não foi isso que aconteceu. Eles anunciaram corte de gastos ridículo, né? Basicamente não cortou nada, mandou para o Congresso, tipo assim, ó, tá aqui, se vira aí, quem quiser pagar esse pato aí de ter que cortar coisa aí, que corte. E aí, obviamente, o Congresso olhou e falou, porra, não sou eu que vou fazer esse gasto político para defender o PT. Também não cortaram nada, e o que a gente viu nas últimas semanas? A vaca indo pro brejo, né? Aí a gente viu o dólar disparar, aí começou de novo a procurar culpado, o culpado é o Banco Central que não está comprando dólar, não está vendendo a reserva. Pois muito bem, o Banco Central foi, começou a vender reserva, mas dentro do incêndio que a gente estava tendo, era como o Banco Central pegasse a reserva e jogasse uns baldes de água numa floresta incendiando, né? E hoje a situação que a gente tem é essa. A confiança no Brasil acabou, o dólar disparou, a inflação saiu de controle e os gastos estão completamente sem o menor lastro, está completamente descontrolado esse negócio. Então a economia literalmente, a gente deveria ter um Haddad com a mão no volante, ele abandonou o barco, hoje estamos desgovernados. E quando eu falei no último vídeo que o Brasil quebrou, não é que o Brasil vai quebrar, o Brasil quebrou, é porque eu acho que todas essas engrenagens que a gente está vendo agora já são o fato consumado que o Brasil já era. O que a gente vai ver em 2025 nada mais é do que o tal dos frutos, né, da colheita que o Lula falou, né? Ele plantou, ele semeou vento ao longo do ano e a gente vai colher tempestade agora, né? Ou seja, eu não acho que tem mais como evitar. Para mim, o Brasil já era, tá? Já era. Então, o que vocês vão ver a partir de agora são só as consequências desses fatos. A gente vai poder ver aí um Banco Central tentando atuar segurando o dólar, mas está todo mundo tirando dinheiro daqui. Ninguém mais acredita nesse governo, ninguém mais acredita no Brasil. Então, por mais que você fique ali tentando segurar, eu falo isso direto lá no Instagram, né? Eu boto lá, galera, tá vendo? Ó, hoje o BC vendeu dólar, aí cai o dólar. 6 e pouquinho. Aí ele para de vender, sobe de novo para 6,20, começa a ir embora, aí ele vende mais, aí ele para de vender, sobe, porque o preço de equilíbrio do dólar já subiu. Os gastos do governo não param de subir. É gasto pra cacete. As tentativas de arrecadar imposto, de aumentar imposto, não são mais eficientes. Então o rombo não para de piorar. Os juros futuros
né? Não param de subir, então a dívida brasileira está rolando em bola de neve. A inflação já foi desancorada. Inclusive, agora em janeiro, o Banco Central tem que fazer uma cartinha dizendo por que ele não entregou a meta de inflação. E com esse dólar que não para de subir e a inflação já fora de controle, esse negócio vai começar a galopar para cima. Então, para mim, né, que lá atrás fiz um vídeo praticamente sozinho, né, totalmente no contrassenso do negócio, né, tem até um livro muito legal do Taleb, né, o Cisne Negro, que fala, às vezes você tem que se posicionar, se você tem muita convicção. E tudo bem, eu poderia errar, eu não sou o cara mais foda do mundo, né? Inclusive várias pessoas também devem ter feito a mesma análise que eu. Só que eu acho que faltou para outras pessoas analisar o básico. Porque assim, nenhum desses economistas que eu coloquei aqui, nenhuma dessas casas que eu coloquei aqui, eles não sabem o que eu sei. Muito pelo contrário, eles sabem muito mais do que eu. Vários desses economistas aí são muito melhor do que eu. Só que o que faltou na análise deles é a racionalidade básica da coisa. Se o cara via essas declarações do Lula e acreditava que por alguma magia lá ele ia simplesmente não fazer o que ele estava falando, porra, boa sorte para você, né? Ou agora eu tô com medo, não é isso? Que a gente escutou lá no início do governo Lula, quando ele destruiu o teto de gasto e botou o tetinho de palha ali do arcabouço fiscal. Em que momento vocês acreditavam que esse negócio está vindo para o caminho correto? É isso que me deixa preocupado com várias dessas casas que não olharam o básico, a psicologia da coisa. O cara nunca mentiu. Nesse sentido, o Lula nunca mentiu. Falou, vou fazer merda. Só que muita gente passou nesse período assim, não, ele tá dizendo que vai fazer merda, mas ele não vai fazer merda. Não, peraí. Ele disse que vai gastar pra cacete, gasta a vida, mas ele não vai fazer isso, né? Pois é, o cara, pela primeira vez, tava falando a verdade. E todo mundo tá fechando o ano aí, ó, desse jeito bizarro que a gente tá fechando. O dólar em disparada, o euro em disparada, o real desvalorizando pra cacete, né? A única coisa que está salvando a América Latina, por incrível que pareça, é o Milei na Argentina, que está fazendo um trabalho de melhorar a economia com políticas liberais, que a gente abandonou aqui quando entrou esse governo. Então, é triste falar isso, mas o ano foi horroroso. E ele só vai ser melhor do que o ano que vem, infelizmente. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo o que você acha, dúvidas, que eu vou tentar responder. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.